Você sobreviveu ao primeiro volume. Aprendeu sobre fungos zumbis, sobre infrasom, sobre o universo que pode estar se destruindo sem aviso. Achou que estava preparado. Achou que as surpresas mais perturbadoras já tinham sido ditas. Não estavam. Este segundo volume foi construído com um critério simples. Cada curiosidade precisa ser diferente das anteriores em tema, em área do conhecimento e no tipo de desconforto que provoca. Algumas são sobre a física do mundo em que você vive. Outras sobre a história que você não foi ensinado a questionar. Outras sobre o corpo, sobre a mente, sobre o tempo, sobre o espaço. Todas são verificadas, documentadas e reais. E todas têm a mesma característica do tipo de conhecimento que assusta de verdade. Depois que você souber, o mundo vai parecer ligeiramente diferente. Não dramaticamente, não de forma que paralise, mas de uma forma que não se desfaz. Uma camada a mais de estranheza sobre o que parecia completamente familiar. Respire fundo. Vamos começar. Aqui está algo que você usa para ler estas palavras agora mesmo e que funciona de uma forma completamente diferente do que você provavelmente imagina. Seus olhos. A maioria das pessoas pensa nos olhos como câmeras, dispositivos que capturam a realidade como ela é e transmitem essa imagem para o cérebro. Essa analogia é enganosa de tantas formas que se tornou ativamente prejudicial para qualquer compreensão real de como a visão funciona. Seus olhos não capturam a realidade. Eles capturam uma fração pequena e altamente seletiva da realidade. E o seu cérebro passa o tempo todo preenchendo as lacunas com informação fabricada. Comece por este fato. No centro de cada retina há um ponto onde o nervo óptico se conecta ao olho. Nesse ponto não há fotorreceptores. Não há células que detectem luz. É um ponto cego literal. Uma região do campo visual onde você é completamente cego. No campo visual do olho esquerdo há um ponto cego à direita do centro. No olho direito há um ponto cego à esquerda do centro. Você tem 2 buracos na sua visão agora mesmo. E você nunca os percebeu porque o cérebro preenche esses buracos automaticamente com informação fabricada a partir do entorno. Cores, padrões, texturas que não existem naquele ponto, mas que o cérebro inventa para manter a ilusão de um campo visual contínuo. Mas isso é apenas o começo. A fóvea, a região central da retina onde a visão é mais nítida, cobre apenas uma pequena porção do campo visual, equivalente à área que seu polegar cobre quando você estende o braço. Tudo fora dessa região minúscula está sendo capturado por receptores de muito menor resolução. Você pensa que vê o ambiente inteiro com nitidez porque seus olhos se movem constantemente. Sacadas, os cientistas chamam esses movimentos rápidos. E o cérebro monta uma impressão de nitidez a partir de múltiplos instantâneos. A cena nítida que você experimenta não existe na retina. Existe no processamento cerebral. A mais. Seu cérebro leva aproximadamente 80 miliamperes para processar o que seus olhos capturam. Isso significa que você nunca vê o presente. Você vê o passado de 80 miliamperes atrás. E para lidar com esse atraso, o cérebro usa um processo chamado pós-dição. Ele reconstrói retrospectivamente a ordem dos eventos para fazer o mundo parecer contínuo e coerente. Experimentos de psicologia demonstraram que o cérebro pode inverter a ordem percebida de 2 eventos que aconteceram em sequência rápida, fazendo o segundo parecer ter acontecido antes do primeiro. O que você chama de ver o mundo é, na verdade, o seu cérebro apresentando a você um modelo computado do mundo, construído com dados parciais, preenchido com suposições e atrasado em 80 ms. A realidade que você experimenta é uma simulação de alta qualidade produzida pelo seu próprio sistema nervoso. E há quase nenhuma forma de perceber onde termina o dado real e começa a invenção. Morte é a regra. Todo ser vivo envelhece, deteriora e morre. Isso parece tão fundamental quanto qualquer lei da física, tão inevitável quanto a gravidade ou a entropia. E então existe a Turritopsis dorni, e a regra começa a parecer apenas uma sugestão que a evolução decidiu ignorar em pelo menos um caso. A Turritopsis dorni é uma espécie de medusa, um cnidário minúsculo, com menos de 5 milímetros de diâmetro transparente, que vive no oceano. Ela foi descrita pela primeira vez por cientistas em 1883, na costa da região de Rapallo, na Itália.
Durante mais de um século foi estudada como uma medusa comum entre muitas. E então, na década de 90, biólogos marinhos que a observavam em laboratório notaram algo que contrariava tudo o que a biologia conhecia sobre ciclos de vida. Quando a Turritopsis do rene é submetida a estresse, fome severa, dano físico, doença ou simplesmente o processo natural de envelhecimento, ela não morre. Ela regride. O organismo adulto, o que os biólogos chamam de medusa, a forma sexualmente matura da criatura, se retrai, se reconstitui e reverte para um estado anterior do seu ciclo de vida, a forma pólipo, que é essencialmente a forma juvenil. Do pólipo, ela se desenvolve novamente até a forma adulta, e quando o estresse retorna, pode regredir novamente, indefinidamente. O processo tem um nome técnico: transdiferenciação. É quando células já diferenciadas, células que já se especializaram para uma função específica, como células musculares ou células nervosas, revertem para um estado indiferenciado e depois se especializam novamente em um tipo diferente de célula. No caso da Turritopsis dohrani, esse processo acontece em escala do organismo inteiro. É como se um ser humano, ao envelhecer, revertesse gradualmente para o estado de embrião e então se desenvolvesse novamente até a idade adulta, com a possibilidade de repetir o ciclo indefinidamente. Nenhum experimento de laboratório demonstrou que a Turritopsis dohrani tem um limite para esse processo. Em condições ideais, ela parece capaz de reverter o envelhecimento indefinidamente. Os biólogos são cautelosos com a palavra imortal, porque na natureza, a criatura está sujeita a predadores, doenças e acidentes que acabarão com qualquer ciclo. Mas biologicamente, internamente, o mecanismo do envelhecimento parece não ter prazo final para ela. O que os pesquisadores de longevidade humana olham para essa criatura e veem é uma prova de conceito. A morte celular programada não é uma lei da física, é uma estratégia evolutiva. E estratégias evolutivas podem ser, ao menos em princípio, revertidas ou modificadas. O que a Turritopsis dohrani faz por transdiferenciação espontânea, a biologia sintética pode um dia tentar reproduzir por engenharia. Isso é perturbador de uma forma diferente do usual. Não porque indica que morreremos, mas porque levanta a possibilidade de que talvez um dia não tenhamos que morrer. E o que isso significaria para tudo que a civilização humana construiu em torno da inevitabilidade da morte é uma pergunta para a qual ninguém tem resposta pronta. Você provavelmente já sabe que a privação de sono é prejudicial. Todo mundo sabe. Mas o mecanismo específico pelo qual a falta de sono danifica o cérebro é algo que a maioria das pessoas nunca ouviu descrito com precisão. E quando descrito com precisão, é consideravelmente mais perturbador do que qualquer conselho genérico sobre higiene do sono. O sistema linfático é uma rede de canais que envolve os vasos sanguíneos do cérebro e que funciona como o sistema de limpeza do órgão. Durante a vigília, o metabolismo cerebral intenso produz resíduos, proteínas mal dobradas, toxinas metabólicas, subprodutos do processamento neural. Esses resíduos se acumulam no espaço extracelular entre os neurônios. O sistema linfático os remove bombeando fluido cefalorraquidiano pelos canais e carregando os detritos para longe do tecido cerebral. O ponto crítico, descoberto por pesquisadores da Universidade de Rochester em 2013 e publicado na revista Science, é o seguinte: o sistema linfático é quase 10 vezes mais ativo durante o sono do que durante a vigília. O cérebro adormecido encolhe. As células cerebrais reduzem seu volume em até 60% durante o sono profundo, e esse encolhimento abre os canais linfáticos, permitindo que o fluido flua com muito mais eficiência. A limpeza do cérebro acontece principalmente quando você dorme. Durante a vigília, os resíduos se acumulam. Entre os resíduos que o sistema linfático remove estão proteínas específicas intimamente associadas a doenças neurodegenerativas. A proteína beta-amiloide, que forma as placas características do Alzheimer, é removida pelo sistema linfático durante o sono. Estudos em humanos mostraram que uma única noite de privação total de sono já produz um aumento mensurável nos níveis de beta-amiloide no cérebro, detectável por exames de imagem. Privação crônica de sono ao longo de anos está associada a risco significativamente elevado de desenvolvimento de demência. Mas aqui está a parte que transforma essa curiosidade de médica para perturbadora.
Pesquisas mais recentes, publicadas na revista Nature Neuroscience em 2018, demonstraram que a privação de sono ativa células chamadas astrócitos e micróglias, células que normalmente têm funções de suporte e de eliminação de resíduos, de uma forma que as faz começar a consumir sinapses. As conexões entre neurônios são literalmente devoradas por células do próprio cérebro quando o sono é insuficiente. O cérebro privado de sono come suas próprias conexões, e ao contrário do que muitas pessoas acreditam, esse processo não é completamente reversível. Você não pode acumular uma dívida de sono ao longo da semana e quitá-la dormindo no fim de semana. Algumas das perdas sinápticas causadas pela privação crônica são permanentes. Cada noite que você não dorme o suficiente, o seu cérebro está se consumindo de uma forma que nenhuma quantidade de café vai restaurar. A relatividade geral de Einstein faz previsões sobre o universo que parecem completamente abstratas e desconectadas da vida cotidiana. Mas uma das suas previsões mais perturbadoras é completamente verificável. Foi confirmada experimentalmente com precisão extraordinária e afeta você agora mesmo neste exato instante. O tempo passa em ritmos diferentes dependendo de onde você está. Não metaforicamente, não como impressão subjetiva. Fisicamente, a passagem do tempo depende da intensidade do campo gravitacional ao qual você está submetido. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. Isso é o que Einstein chamou de dilatação gravitacional do tempo, e foi confirmado com precisão de partes por bilhão por relógios atômicos colocados em altitudes diferentes. Relógios atômicos instalados no nível do mar correm mais devagar do que relógios atômicos instalados no topo de montanhas. A diferença é minúscula, frações de microsegundo por dia, mas é real, mensurável e consistente com as previsões da relatividade geral. Os satélites do sistema GPS orbitam a uma altitude de aproximadamente 20.000 quilômetros, onde a gravidade é mais fraca e os relógios correm mais rápido do que na superfície terrestre. Se os engenheiros não compensassem essa diferença nos sistemas dos satélites, o GPS acumularia um erro de aproximadamente 11 quilômetros por dia, tornando-se completamente inútil. Mas aqui está a escala perturbadora disso para a vida humana. Pesquisadores calcularam que uma pessoa que passa sua vida inteira ao nível do mar envelhece mais devagar do que uma pessoa que passa sua vida no topo do Everest. A diferença ao longo de uma vida é de microsegundos, imperceptível, sem nenhuma consequência prática. Mas ela é real, e em escala cósmica, a diferença se torna dramática. Próximo a um objeto de densidade gravitacional extrema, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, o tempo quase para. Um ser hipotético que sobrevivesse a um ano próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro e depois retornasse à Terra encontraria que milhares ou milhões de anos haviam passado aqui. Não é ficção científica, é relatividade geral aplicada. O tempo é elástico, e a elasticidade do tempo não é uniforme ao longo do universo, nem ao longo da Terra. O ponto mais baixo da superfície terrestre acessível é a costa do Mar Morto, a aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. O campo gravitacional ali é infinitesimalmente mais forte do que no alto de qualquer montanha. O tempo passa infinitesimalmente mais devagar. Você não consegue medir a diferença sem um relógio atômico. Mas a diferença existe. O universo é um lugar onde o tempo corre em velocidades diferentes dependendo de onde você está. E isso é simultaneamente uma das descobertas mais belas e mais desorientadoras que a física já produziu. Esta curiosidade começa com uma comparação que parece impossível, e que, quando você verifica os números, permanece impossível de absorver completamente mesmo depois de verificada. A Via Láctea contém entre 100 mil e 1.400 bilhões de estrelas. Os astrônomos trabalham com estimativas porque contar estrelas em uma galáxia que você está dentro é um dos problemas mais tecnicamente difíceis da astronomia. 300 bilhões é um número médio frequentemente citado. Em 2015, um estudo publicado na revista Nature utilizou uma combinação de imagens de satélite, contagens em campo e modelos computacionais para produzir a primeira estimativa rigorosa do número de árvores na Terra. O resultado: aproximadamente 3 trilhões de árvores. 3 trilhões. 10 vezes mais árvores na Terra do que estrelas estimadas na Via Láctea. Esse número é perturbador de várias formas ao mesmo tempo. A primeira é a sua escala bruta. 3 trilhões é um número tão grande que não tem referencial útil,
A segunda é o contexto em que foi revelado. O mesmo estudo calculou que desde o começo da agricultura humana, há aproximadamente 12 mil anos, o número de árvores na Terra caiu pela metade. Havia aproximadamente 6 trilhões de árvores quando os humanos começaram a cultivar o solo. A civilização humana eliminou 3 trilhões de árvores. E a terceira razão pela qual esse número perturba tem a ver com o que as árvores realmente são. A maioria das pessoas pensa em árvores como objetos separados, plantas individuais com raízes que competem por água e nutrientes no solo. Mas a pesquisa das últimas décadas revelou que florestas maduras são, em muitos aspectos, superorganismos. As raízes das árvores estão conectadas através de redes de fungos micorrízicos, o que a bióloga Suzanne Simard chamou de Wood Wide Web, a internet da floresta. Por essas redes, as árvores trocam nutrientes, açúcares, sinais químicos de alerta e até substâncias que suprimem o crescimento de competidores ou promovem o crescimento de aliados. Árvores de espécies diferentes conectadas pela rede fúngica transferem carbono de indivíduos que têm excesso para indivíduos que estão em déficit. Árvores adultas, que Simard chama de árvores-mãe, mantêm ativamente as mudas jovens ao seu redor, transferindo nutrientes através da rede, incluindo mudas de espécies diferentes. Há evidências de que as árvores preferem transferir recursos para parentes próximos, mudas com material genético similar. Uma floresta não é uma coleção de árvores individuais competindo por recursos. É um organismo distribuído, uma inteligência coletiva que processa informação e distribui recursos através de uma rede que levou séculos para se formar. E nós eliminamos metade dela. Esta curiosidade atinge algo que a maioria das pessoas considera o núcleo mais confiável do seu eu. A memória, a sua história pessoal, as coisas que aconteceram com você. Você sabe o que aconteceu porque lembra. E as suas memórias, especialmente as mais vívidas, as mais carregadas emocionalmente, as que definem quem você é, essas você sente com uma certeza que parece inabalável. A neurociência das últimas 3 décadas é muito menos gentil com essa certeza do que você gostaria. A memória humana não funciona como um arquivo. Não é um registro fiel dos eventos que foram gravados uma vez e ficam armazenados imutáveis até serem acessados. Cada vez que você acessa uma memória, você não está lendo um arquivo. Você está reconstruindo a memória, montando ativamente uma representação do passado a partir de fragmentos, preenchendo lacunas com inferências plausíveis, colorindo a narrativa com o seu estado emocional atual. E a parte perturbadora: a cada reconstrução, a memória pode ser alterada. O processo de acessar uma memória a torna temporariamente instável, vulnerável à modificação. Quando você termina de lembrar, a memória é reconsolidada, guardada novamente no sistema de memória de longo prazo, mas não necessariamente exatamente como estava antes. Se durante o processo de recordação você recebeu informação nova, ou se seu estado emocional era diferente, ou se alguém fez sugestões sobre como o evento aconteceu, essas influências podem ser incorporadas à memória reconsolidada. Da próxima vez que você lembrar, a versão alterada é o que vai emergir. E você não vai saber que foi alterada. A psicóloga Elizabeth Loftus dedicou décadas a documentar como memórias falsas podem ser implantadas em pessoas normais, saudáveis, sem nenhuma predisposição psicológica especial. Em experimentos clássicos, ela mostrou que simplesmente fazer perguntas com pressuposições embutidas, perguntas como você viu o sinal de pare antes da colisão, quando não havia sinal nenhum, pode fazer as pessoas incorporarem elementos falsos em suas memórias de eventos que testemunharam. Em experimentos mais ousados, ela conseguiu fazer participantes acreditarem, com convicção genuína, que se perderam em um shopping center quando crianças, um evento que nunca aconteceu, construído apenas a partir de sugestões durante sessões de entrevista. As implicações para o sistema jurídico são profundas e perturbadoras. O testemunho ocular, a forma de evidência em que o sistema legal depositou historicamente mais confiança, é fundamentado na memória humana, que é fundamentalmente reconstrutiva e modificável. Estudos do Innocence Project, organização americana que usa DNA para revisitar condenações criminais, revelaram que em mais de 70% dos casos em que inocentes foram exonerados após condenações injustas, o testemunho ocular equivocado havia sido um fator central na condenação.
Pessoas foram enviadas para a prisão ou para a morte porque testemunhas lembravam, com absoluta convicção subjetiva, de algo que não havia acontecido da forma como lembravam. Esta curiosidade tem um prazo. Um prazo longo o suficiente para ser tranquilizador em escala humana e perturbador o suficiente para ser incômodo em qualquer escala que você tente aplicar a ele. O Sol tem aproximadamente 4600 mil de anos. Na sequência principal das estrelas, o período da vida de uma estrela em que ela funde hidrogênio em hélio em seu núcleo, que é o que o Sol faz agora, ele tem mais aproximadamente 5 bilhões de anos pela frente. Depois disso, quando o hidrogênio do núcleo se esgotar, a estrela passará por transformações que os astrônomos documentaram com precisão em outras estrelas de massa similar. O Sol vai se expandir. À medida que o núcleo de hélio se contrai e aquece, as camadas externas da estrela se expandem dramaticamente. O Sol se tornará o que os astrônomos chamam de gigante vermelha, uma estrela com um raio entre 100 e 200 vezes maior do que o atual. Em seu pico de expansão, o Sol terá engolido Mercúrio, Vênus e provavelmente a Terra. Tudo o que existe na superfície terrestre, toda a vida, toda a história, toda a arquitetura, todo o registro de que a humanidade existiu, será vaporizado. Mas aqui está o que é perturbador agora. Não em 5 bilhões de anos, o Sol já está crescendo. Estrelas na sequência principal brilham progressivamente mais ao longo de sua vida à medida que o hidrogênio se converte em hélio e a composição do núcleo muda. O Sol de hoje é aproximadamente 30% mais luminoso do que o Sol que existia quando a vida começou na Terra, há aproximadamente 38 mil de anos, e está ficando mais luminoso a uma taxa de aproximadamente 1% a cada 100 milhões de anos. Modelos climáticos baseados nessa taxa de aumento de luminosidade solar sugerem que em aproximadamente 1 bilhão de anos, o calor solar será suficiente para que os oceanos da Terra comecem a evaporar de forma irreversível. O efeito estufa descontrolado tomará conta. A água da atmosfera será gradualmente quebrada pela radiação ultravioleta e o hidrogênio escapará para o espaço. A Terra se tornará um planeta seco e quente, não de forma catastrófica e repentina, de forma gradual ao longo de dezenas de milhões de anos. Mas inevitavelmente, o planeta em que você está agora está em uma trajetória de destruição que está ocorrendo em escala de tempo geológico e que já está em andamento. O Sol de hoje já é ligeiramente mais quente do que o Sol de ontem. A diferença em uma vida humana é completamente imperceptível, mas a direção é clara. E a direção não muda. Vírus são entidades que vivem na fronteira da definição de vida. Não têm metabolismo próprio, não se reproduzem sem um hospedeiro. E em certos aspectos são mais parecidos com informação do que com organismos. A maioria das pessoas pensa em vírus como agentes de doença aguda, gripe, resfriado, infecções que passam. A ideia de que um vírus possa produzir alterações cognitivas sutis e persistentes em seres humanos saudáveis é algo que a virologia começou a levar a sério relativamente tarde. E o que encontrou é perturbador. Em 2014, pesquisadores da Universidade Johns Hopkins e da Universidade Nebraska publicaram um estudo na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, descrevendo a descoberta de um vírus que infecta humanos e que havia sido associado, nos participantes do estudo, à redução mensurável de desempenho cognitivo. O vírus era o ATCV1, um clorovírus, um tipo de vírus que normalmente infecta algas verdes de água doce e que havia sido considerado completamente inofensivo para mamíferos. Os pesquisadores encontraram DNA do vírus nas gargantas de aproximadamente 44% dos participantes saudáveis do estudo. E os participantes com o vírus apresentavam desempenho significativamente inferior em testes de atenção visual, processamento de velocidade e precisão espacial em comparação com os participantes que não tinham o vírus. A diferença era equivalente a um declínio cognitivo de grau moderado. As pessoas infectadas não sabiam que estavam infectadas. E quando os pesquisadores infectaram ratos com o vírus em laboratório, os animais mostraram alterações no hipocampo e déficits cognitivos mensuráveis. O mecanismo pelo qual um vírus de alga consegue infectar tecido humano e afetar função cerebral ainda não foi completamente explicado. Estudos posteriores produziram resultados mistos, alguns confirmando a associação, outros não encontrando o mesmo efeito. Mas a descoberta levantou uma questão que os virologistas não conseguem mais ignorar:
Quantos outros micróbios que consideramos inofensivos para humanos estão, na verdade, produzindo efeitos sutis no comportamento, na cognição ou na personalidade que simplesmente ainda não identificamos como sendo de origem microbiana? Essa pergunta é mais ampla do que parece. A Toxoplasma gondii, um parasita protozoário que infecta entre 20 e 50% da população humana mundial, contraído principalmente pelo contato com fezes de gato ou carne mal cozida, foi associada em múltiplos estudos a alterações sutis de personalidade, maior propensão a correr riscos e, em alguns estudos, aumento modesto do risco de transtornos psiquiátricos. O parasita altera o comportamento de ratos infectados de forma muito clara. Ratos infectados perdem o medo de gatos. Se produz efeitos equivalentes em humanos é um debate científico aberto. Mas a ideia de que micróbios podem estar moldando o comportamento humano de formas que não conseguimos perceber de dentro não é mais especulação de ficção científica. É uma área de pesquisa científica ativa. Esta curiosidade é sobre uma estatística que a maioria das pessoas nunca ouviu enunciada diretamente, que muda completamente a perspectiva sobre a vida na Terra e que tem uma camada adicional de perturbação quando você a aplica ao presente. Estima-se que mais de 99% de todas as espécies que já existiram na Terra estão extintas. Não é uma estimativa imprecisa ou controversa. É o consenso da paleontologia, baseado em décadas de análise do registro fóssil. A vida existe na Terra há aproximadamente 38 mil de anos. Ao longo desse tempo surgiu um número estimado de 5 bilhões de espécies diferentes. Desse total, menos de 50 milhões existem hoje. O resto, mais de 99% desapareceu. A maioria das extinções aconteceu de forma gradual, por processos evolutivos normais. Espécies surgem, se adaptam ou não se adaptam a mudanças ambientais, são substituídas por descendentes ou por competidores. Esse é o fluxo normal da vida. Mas há momentos no registro fóssil onde a extinção não foi gradual, onde uma fração enorme da vida na Terra desapareceu em períodos geológicos relativamente curtos. Os paleontólogos identificaram 5 desses eventos de extinção em massa ao longo da história da Terra. O maior deles aconteceu há aproximadamente 252 milhões de anos, o que os geólogos chamam de limite Permiano-Triássico, e que os paleontólogos às vezes chamam simplesmente de a Grande Morte. Em um período estimado de 60 mil anos, um piscar de olhos em escala geológica, aproximadamente 96% de todas as espécies marinhas e 70% de todas as espécies terrestres de vertebrados foram extintas. A vida na Terra quase acabou. Quase, mas não acabou. E a recuperação, ao longo de milhões de anos, produziu eventualmente o mundo que conhecemos. O quinto grande evento de extinção em massa, o que eliminou os dinossauros não avianos há 66 milhões de anos, foi causado pelo impacto de um asteroide na região do atual México. E a vida se recuperou desse também em escala de tempo geológico, produzindo entre outras coisas os mamíferos que eventualmente produziram os humanos. E agora os paleontólogos e os biólogos conservacionistas estão documentando o que chamam de sexto evento de extinção em massa. E este, ao contrário dos 5 anteriores, não está sendo causado por vulcanismo massivo, nem por impacto de asteroide, nem por mudança climática natural. Está sendo causado por uma única espécie. A taxa atual de extinção de espécies é estimada entre 100 e 1000 vezes maior do que a taxa de fundo, a taxa normal entre extinções em massa. Espécies estão desaparecendo mais rápido do que os biólogos conseguem catalogá-las. E a espécie que está causando isso é a mesma que está assistindo a este vídeo. Você chegou ao final do segundo volume e se prestou atenção. Agora sabe que seus olhos te mostram uma simulação fabricada da realidade. Que existe uma criatura biologicamente imortal que reverte o envelhecimento indefinidamente. Que seu cérebro literalmente come a si mesmo quando você não dorme. Que o tempo passa em ritmos fisicamente diferentes dependendo de onde você está. Que há mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea, e que matamos metade delas. Que suas memórias mudam toda vez que você as acessa. Que o Sol já está no processo de destruição da Terra. Que vírus de algas podem estar afetando sua cognição sem que você saiba. E que estamos no meio do sexto evento de extinção em massa da história do planeta. Isso é muita coisa para carregar. E a pergunta razoável que surge é: o que você faz com isso?
Para que serve saber que o Sol vai engolir a Terra em 5 bilhões de anos? Ou que suas memórias mais íntimas são parcialmente fabricadas pelo seu próprio cérebro? A resposta mais honesta é: depende do que você faz com o desconforto. Conhecimento perturbador pode ser paralisante ou pode ser libertador, dependendo de como é processado. A informação sobre as memórias pode fazer você questionar tudo que lembra com uma ansiedade que não serve para nada. Ou pode fazer você mais gentil com pessoas que lembram eventos de forma diferente da sua, mais humilde sobre a certeza das suas próprias narrativas, mais consciente de que o eu que você protege com tanta energia é uma construção mais fluida do que parece. A informação sobre a extinção em massa em andamento pode gerar desespero, ou pode ser o tipo de dado que torna real, de forma concreta e irrefutável, algo que vago e abstrato tende a não produzir mudança de comportamento. Os dados que perturbam são, frequentemente, os que mais importam. O desconforto que não passa é às vezes o sinal de que você está prestando atenção em algo que merece atenção. O universo é estranho. O corpo humano é perturbador. A história é cheia de silêncios que, quando preenchidos, mudam o que parecia familiar. E a mente humana, a ferramenta com que você processa tudo isso, é o instrumento mais extraordinário e mais não confiável que existe. Aprender a viver com tudo isso, sem cair na negação e sem ser paralisado pela vertigem, é talvez o trabalho mais importante que qualquer pessoa pode fazer. Obrigado por assistir até aqui. Se alguma das curiosidades deste vídeo te perturbou de uma forma específica, ou se há alguma área que você quer que exploremos em um terceiro volume, deixe nos comentários. Há curiosidades suficientes para muitos volumes ainda. O mundo não vai ficar sem material.